Olá, meu nome é Camila Marins e está no ar mais um programa para a engenharia, que é uma iniciativa do Sindicato dos Engenheiros no estado do Rio de Janeiro e é gravado aqui no nosso estúdio Camarada, que também é uma iniciativa da Ficenge. Eu vou fazer aqui a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra de pele clara, com cabelo crespo, raspado ao lado esquerdo e com a altura mais ou menos do cabelo do lado direito no ombro. Uso um colar de búzios, uma jaqueta rosa clara, uma blusa branca e também uso um óculos vermelho. E hoje nós vamos falar sobre direito previdenciário. Estamos aqui com o Dr. André, que é especialista em direito previdenciário com casos aí há décadas. Bem-vinda! Obrigado, Camila. Obrigado ao pessoal da diretoria do Senge, que fez esse convite para que estivéssemos aqui para essa conversa, que eu acho que vai ser bastante esclarecedora, bastante animadora para quem já está aí aproximando para aposentar, pensando em aposentadoria. Tem bastante coisa para a gente conversar. Muito obrigada! No episódio de hoje, promovido pelas diretorias do Jurídico e de Apoio ao Profissional, vamos abordar um tema que ainda gera muitas dúvidas entre os profissionais da engenharia. Como funciona a aposentadoria do engenheiro no sistema previdenciário brasileiro? Quais as regras que se aplicam? Quais os erros mais comuns? Quais oportunidades de revisão ou planejamento podem fazer a diferença no valor e no tempo da aposentadoria? Com a complexidade das regras previdenciárias, principalmente depois da reforma da Previdência, Emenda Constitucional 103 de 2019, e com as possibilidades específicas para os engenheiros com deficiência, esse episódio é um guia essencial para quem deseja garantir seus direitos com estratégia, segurança e justiça. E aí, doutor André, eu vou começar aqui perguntando sobre você. Conta pra gente sobre a sua trajetória profissional. Muito bem, Camila. Eu tenho já mais de 3 décadas, na verdade estou completando 36 anos de advocacia, atuando em diversas áreas, mas especificamente na área previdenciária há mais de 25 anos. Eu faço minha audiodescrição também, eu sou um homem branco, calvo, uso óculos, estou com paletó preto, camisa branca, e tenho deficiência auditiva. Eu tenho deficiência auditiva já há mais de 20 anos, então eu me dedico tanto à área previdenciária, de modo geral, mas especificamente à área previdenciária voltada para pessoas com deficiência. Então é uma área muito gratificante, porque a gente consegue ajudar muitas pessoas que desconhecem essa possibilidade de aposentadoria, que eu já posso adiantar, já no nosso início de conversa, pelas regras atuais da Previdência, a aposentadoria da pessoa com deficiência hoje é o melhor tipo de aposentadoria, o mais vantajoso que existem nas regras previdenciárias brasileiras, Camila. Ah, que ótimo. Então já vamos começar sobre esse assunto. Legal. Quais são os critérios técnicos e legais para as pessoas com deficiência? É muito importante a gente fazer um primeiro destaque, informando para aqueles que nos ouvem o que é uma pessoa com deficiência. É um conceito bastante moderno, bastante novo. Na verdade, o conceito atual de deficiência, ele foi formulado em 2006 pela ONU, numa assembleia que aconteceu em Nova York, e a partir de 2006, esse tratado internacional, do qual o Brasil é signatário desde 2006, inundou o mundo inteiro. Então a gente tem um conceito muito mais do aspecto social da deficiência do que o aspecto só médico. Antes desse conceito, é lógico que eu vou fazer um resumo rápido, porque essa é uma história longa pra caramba, mas só para as pessoas terem uma ideia, e você também, antes da Convenção da ONU de 2006, tinha-se um conceito muito científico, puramente científico, que reduzia muito as possibilidades de se conceituar uma pessoa com deficiência. Então, qualquer deficiência, naquela época, qualquer deficiência oculta ou que não fosse facilmente diagnosticada através de um laudo, ela simplesmente não existia para fins legais. A partir de 2006, então, continua-se usando os critérios científicos, os critérios médicos, mas também adotou-se
o critério social. Que critério social é esse? É financeiro? Não. Leva-se em consideração o contexto de vida da pessoa. Se ela tem impedimentos, se ela tem barreiras a partir da deficiência dela, que tipo de impacto que a deficiência causa na vida dela para que ela possa ser considerada ou não uma pessoa com deficiência. Então, eu vou dar um exemplo muito típico hoje em dia, de muitas pessoas que eu atendo na minha lida diária. Eu só trabalho basicamente na área previdenciária, e em outras áreas atendendo pessoas com deficiência, como isenção de impostos, redução de jornada, a área de saúde tem muita atuação também, mas especificamente falando do assunto da Previdência, Camila, o que acontece? Hoje em dia eu atendo um grupo muito grande de adultos diagnosticados tardiamente com autismo. É verdade, cada vez é maior o número de casos. Por causa da informação, não é que o número de casos cresceu, o que acontece é que a informação cresceu. Exatamente. As pessoas têm mais acesso à informação, têm mais acesso à medicina, e esse diagnóstico aparece tardiamente. E aí, como é que faz? Essa pessoa pode ser considerada uma pessoa com deficiência mesmo assim? Excelente questão. Sim, pode, porque, na verdade, o autismo, apesar de não ser uma doença, é uma neurodivergência, que a gente entende assim dessa forma, a ciência entende dessa forma, ele sempre vai ter origem genética ou hereditária. Ou seja, a pessoa nasceu com aquela condição. E se nasceu com aquela condição, ela tem que ser tratada pela lei como pessoa com deficiência para todos os efeitos. Excelente. E aí uma pessoa, um engenheiro ou uma engenheira que estão aqui com deficiência, o que pode fazer para acessar o INSS, por exemplo? Quais são os primeiros passos? Maravilha. Toda pessoa que estiver nos ouvindo nesse momento, que tiver qualquer tipo de deficiência, qualquer tipo, seja física, mental, intelectual ou sensorial, como a minha, que é auditiva, nós temos um diretor que está nos acompanhando, que é o Marco, que ele tem uma deficiência visual. E, inclusive, eu estou fazendo a aposentadoria dele. E aí é muito bacana o seguinte, você saber o seguinte, existem dois tipos básicos na legislação atual de aposentadoria para a pessoa com deficiência. É a aposentadoria por idade, o homem tem que ter... qual que é a grande vantagem, Camila, da aposentadoria da pessoa com deficiência? É a redução de tempo de contribuição. Quanto tempo? Em média, 10 anos a menos. Nossa! E muitas pessoas não têm acesso a essa informação. Não têm acesso a essa informação. E o cálculo também é o melhor tipo de cálculo, mais vantajoso em relação a todos os outros tipos de aposentadoria existentes desde a reforma de 2019. Olha que legal. E pouca gente sabe disso. Pouca gente sabe disso. E aí o que ele faz, então, quando ele quer estar prestes a se aposentar? A primeira coisa que eu quero dizer é a seguinte: tem duas formas básicas de aposentadoria da pessoa com deficiência, para qualquer pessoa, para qualquer tipo de deficiência. A primeira é por idade. O homem tem que ter 60 anos de idade, 15 anos no mínimo de contribuição e 15 anos de comprovada deficiência. A mulher, a única diferença é que tem que ter menos idade ainda. 55 anos de idade mínima, 15 anos de contribuição e 15 anos de comprovada deficiência. Isso para aposentadoria por idade. Mas existe outro tipo de aposentadoria que é mais vantajosa ainda, que é a aposentadoria por tempo de contribuição, que a pessoa pode ter qualquer tempo de deficiência, e aí é um somatório de tempo de deficiência, tempo de contribuição, e aí a dica que eu queria dar, e é uma coisa que a gente vai trazer, eu tô chegando agora para o sindicato também, a gente está alinhavando as últimas costuras aí para eu fazer assessoria previdenciária para o sindicato, a gente vai oferecer para os associados e para os engenheiros do Estado de forma geral, uma coisa que é muitíssimo importante, na minha opinião, que é o que a gente chama de planejamento previdenciário. Excelente. Engenheiros em qualquer idade, esteja no começo de carreira, no meio de carreira, mesmo que estejam longe de aposentar, façam o seu planejamento o quanto antes. Por quê? Você vai, com toda certeza, aposentar numa condição mais cedo e ganhando melhor. O problema é que o brasileiro não tem uma coisa que eu chamo de educação previdenciária. Exatamente. E aí, deixa para pensar nisso depois dos 50 anos de idade.
E eu posso dizer de cadeira, tá? Pode ser tarde demais. Excelente. Até eu quero fazer um planejamento previdenciário. Vamos fazer. E aí você falou aqui da categoria, do SENGE, inclusive, que para quem não sabe, o Marco é um diretor aqui do Sindicato dos Engenheiros no Estado do Rio de Janeiro. Eu queria que você falasse das principais regras de aposentadoria para os engenheiros, tanto da iniciativa privada quanto do setor público, Maravilha. Porque essa é uma dúvida que muitas pessoas têm da categoria. Os engenheiros, de forma geral, e aqui eu quero fazer um destaque, né, saindo um pouquinho dessa área da pessoa com deficiência, tem uma outra possibilidade de aposentadoria que também é vantajosa, que é o que a gente chama de aposentadoria especial, que é aquela para quem trabalha com regime de insalubridade ou periculosidade. Tem muitos aqui, eu tenho conhecimento que o SENGE tem muitos associados da área da elétrica. Isso. E aí esse pessoal trabalha com periculosidade. Houve uma modificação, Camila, em 2019 com a reforma da Previdência, que foi prejudicial, bastante prejudicial para o setor da aposentadoria especial, mas ainda é possível converter, o que a gente chama de converter tempo trabalhado com insalubridade ou periculosidade e se fazer dentro de um plano de previdência, desse planejamento que eu mencionei agora, o que seria mais adequado, melhor e mais vantajoso para o engenheiro se aposentar. Então, eu volto a destacar, o planejamento previdenciário para o setor da engenharia é algo essencial, porque deixar para o fim, deixar para depois, para ver o que vai acontecer, provavelmente as pessoas vão se assustar com o que vão ver. Com certeza. E nesses casos, especificamente de insalubridade, periculosidade, como que os engenheiros podem comprovar para ter acesso a esse direito? A documentação principal para isso, na verdade, são dois documentos principais. É o que a gente chama de PPP, que é o perfil profissional profissiográfico, que é um documento específico que é emitido pelas empresas, dizendo quais são as condições ambientais e de trabalho que a pessoa se submeteu, e um outro documento também que é o LTCAT, que é um laudo técnico que também é emitido pela empresa, que vai mais em relação ao ambiente de trabalho. São documentos unilaterais, emitidos geralmente pelas empresas, tanto do setor privado quanto empresas do setor público, que geralmente é difícil de se conseguir, gera uma demanda, até às vezes algum certo litígio. Como eu disse, são documentos unilaterais, e aí às vezes tem problema para o empregado nessa hora, porque nem sempre é colocado ali o que é real, ou todos os detalhes, mas mesmo assim é possível, de forma administrativa, junto ao INSS, ou até mesmo na forma judicial, que é o que a gente menos quer, mas às vezes a gente tem que levar para esse lado, questionar algum tempo de trabalho que a pessoa teve. Mas eu não tenho PPP nem o LTCAT, como é que eu faço? Às vezes através de um contra-cheque, que tem lá algum pagamento, às vezes até pela própria carteira de trabalho, às vezes com algum outro processo de um colega que trabalhou na mesma época, na mesma condição de trabalho. É o que a gente chama de prova emprestada. E na mesma categoria, a gente traz aquela prova de um outro processo para a situação dele, para poder comprovar que ele também trabalhava nas mesmas condições. Excelente. E aí, como é um processo dificultado pelas empresas, geralmente, o Sindicato dos Engenheiros poderia apoiar o Nossa, você imagina, se eu, sozinho, como advogado, né, quem sou eu na fila do pão, a gente consegue, imagine com a força do sindicato, o sindicato exigindo isso das empresas, eu tenho certeza que fica muito mais simples de se conseguir essa documentação. Doutor André, eu tenho uma dúvida aqui, porque muitos engenheiros hoje, infelizmente, estão sendo contratados como PJ, pessoa jurídica, até para burlar os direitos trabalhistas, né? Como que fica a aposentadoria desses profissionais? Excelente pergunta, Camila. Na verdade, assim, a grande preocupação com relação a esse ponto é que as pessoas acabam optando pela pessoa jurídica e fazem uma manobra que é muito comum, que eles acham que é vantajosa para eles, que é contribuir sobre o valor mínimo possível, sobre o salário mínimo. E aí, o que isso acarreta? Acarreta que o cálculo da aposentadoria dele vai ser puxada para baixo
com muita força. Se ele quer fazer o pagamento no mínimo valor, é uma opção dele, mas que ele saiba que se ele fizer dessa forma, o valor da aposentadoria dele vai ser calculado sobre aquele valor que ele está recolhendo. Então, preste muita atenção, você que é engenheiro ou engenheira e que passou a ser PJ agora, presta atenção, verifica com o seu contador qual é o valor e o percentual. Não é só o valor da contribuição, porque existe o valor que você contribui e existem 3 alíquotas de possibilidade de contribuição. Então, por exemplo, hoje eu estou muito próximo de aposentar, eu recolho o valor máximo com a alíquota máxima. Porque eu poderia recolher sobre o valor máximo, mas com a alíquota mínima. Isso tem uma influência. Então, tudo isso, Camila, voltando de novo no ponto do planejamento, tudo isso o planejamento dá para você. Você quer aposentar com quanto? Com esse ou com esse? Então, se é com esse aqui, você tem que recolher esse código, com esse percentual, com esse valor. Ah, não, eu quero ganhar mais. Então tá, então muda. Aí o código é esse, o percentual é esse, o valor é esse. Então, o planejamento, até nesse aspecto, não só para prever o melhor momento para a pessoa aposentar, mas também para prever o melhor valor e o valor que ele pretende aposentar. E o sindicato também pode apoiar esses profissionais contratados como PJ, né? Não há menor dificuldade para isso. Qualquer tipo de categoria profissional, seja o empregado seletista, seja o empregado público, servidor público ou PJ, todo mundo está muito bem-vindo para a gente poder conversar sobre isso aqui. Excelente. Por isso, trabalhador da engenharia, profissional, entre em contato com o Sindicato dos Engenheiros para garantir o seu direito à aposentadoria justa. E aí, doutor André, tem uma questão que é muito recorrente, que é em relação à revisão. Muitos engenheiros e engenheiras se aposentam com um valor menor, geralmente, e aí querem uma revisão. Como fazer isso? Camila, eu vou te dar uma informação, vou dar uma informação para todos aqui, que é assustadora, mas ela é real. 70% das aposentadorias hoje no Brasil foram calculadas matematicamente errado, para baixo. Por quê? Olha, nós temos aí uma série de razões para isso. Primeiro, por conta da estrutura precária de mão de obra do próprio INSS. Tem muito mais gente precisando aposentar e querendo aposentar e tendo direito de aposentar do que servidores. Especialmente depois da pandemia, nós temos um fenômeno que aconteceu no INSS, que foi a automação dos serviços. Não existe aquilo que nós conhecíamos no passado das grandes filas das agências, isso não existe mais. Então, essas filas estão aonde? Elas desapareceram? Não, elas não desapareceram. Elas viraram filas eletrônicas. Eletrônicas, exatamente. Então, há uma escassez grande de mão de obra, de técnicos especializados e um número muito grande de pessoas precisando e querendo aposentar. Isso é um primeiro problema. Por outro lado, o próprio sistema previdenciário brasileiro é um sistema que precisa, isso não é novidade para ninguém, precisa ser revisto de alguma forma. Então, o que eu pego diariamente de 4 a 6 processos administrativos, que a gente chama de pessoas que já aposentaram, para analisar. Se eu pegar 5 processos, 4 têm erros. Nossa, e como que aí faz a correção disso? Pronto, essa é uma informação muito importante, inclusive numa das primeiras reuniões que eu estive aqui, um dos diretores, eu não vou lembrar o nome dele aqui agora, é o caso dele, ele aposentou em condições que poderiam ter sido muito melhores, e aí eu falei com ele, vamos fazer uma revisão. O que é a revisão? Se você é engenheiro e já é aposentado dentro do período de 10 anos, ou seja, nós hoje estamos em agosto de 25, se você aposentou de agosto de 2015 para cá, você tem o direito de pedir ao INSS uma revisão. E qual que é a vantagem, Camila? Uma vez encontrado o erro, o INSS tem que voltar ao valor correto, tem que pagar o valor correto e também
pagar os atrasados dos últimos 5 anos, a diferença com juros e correção monetária. Então, quanto mais rápido ele entrar na Quanto revisão... mais rápido... Então, assim, eu quero dar uma sugestão para os associados e para você que é engenheiro, que não é associado, o sindicato vai oferecer esse serviço também para você, para fazer uma avaliação se a sua aposentadoria está correta. Isso é muito importante. Então, não só a atuação que a gente vai fazer aqui na área previdenciária não vai ser somente para quem quer aposentar. É também para quem já está aposentado dentro desse período de 10 anos e, eventualmente, tem alguma coisa para poder acertar nesse limite ali. Ok? E que documentos serão necessários? Assim, Olha, tem várias possibilidades. Eu vou te dar 3 exemplos básicos. Na verdade, um dos diretores está muito interessado nessa área de revisão, porque eu acho que ele tem um caso dele. Eu falei para ele que hoje existem pelo menos, Camila, 22 possibilidades de revisão. 22 possibilidades. Eu vou falar as 3 mais comuns, tá? Primeiro, pessoas que aposentaram e que houve erro matemático, aritmético, simples. Erro de cálculo simples. É o primeiro grande erro. Por incrível que pareça. Nossa, erro de cálculo. Erro de cálculo, matemático, puro e simples. Tá? Se eu pegar todo trabalhador, os seus registros lá por INSS, chama-se CNIS. É o Cadastro Nacional de Informação Social. Que é nada mais, nada menos, toda a sua vida de trabalho, todas as suas contribuições ficam lá registradas. Se eu pegar aqui para te mostrar como é que é, você vai olhar para o papel e vai falar assim, eu leio da direita para a esquerda, de esquerda para a direita, de cima para baixo ou de baixo para cima. Ninguém consegue entender, só uma pessoa especializada. Então, uma crítica que eu faço hoje é o seguinte, a pessoa comum, mesmo um engenheiro, mesmo uma pessoa mais esclarecida, tem muita dificuldade de entender como que funciona o sistema previdenciário brasileiro. O sistema previdenciário brasileiro se tornou algo para especialista. Então, muito cuidado na hora de você aposentar ou fazer uma revisão, quem você vai contratar para fazer isso, porque você pode ter 2 problemas, ao invés de um só. Porque virou uma coisa especializada. Então, o documento, esse é o segundo exemplo. O primeiro é do cálculo. O segundo é que tem muito engenheiro que aposenta e que o INSS não levou em conta o período dele de insalubridade ou de periculosidade. E aí esse cálculo está errado. O cálculo tanto do tempo que ele já poderia ter aposentado, quanto do valor que ele tem direito. Então, tem como consertar isso? Tem como consertar isso. Outro fator que é muito comum é o seguinte. Às vezes a pessoa trabalhou uma vida inteira e foi apresentar o seu pedido de aposentadoria. Mas em algum momento dessa vida de trabalho, ele teve uma reclamação trabalhista, ele precisou ir à Justiça do Trabalho para poder lutar por algum direito dele. Pronto. Sempre quando alguém tem uma ação trabalhista, Camila, que ele ganha esse processo ou faz um acordo e que tem recolhimento previdenciário sobre esse valor, a gente acha que esse recolhimento previdenciário automaticamente vai para o INSS, né? Certo? Sim. Errado. Não vai automaticamente. Em muitos casos, a Justiça do Trabalho determina que vá, mas o dinheiro é recolhido e o INSS não registra isso. Por falha mesmo. Nossa. Então, o que tem que ser feito? Nós temos que pegar a íntegra do processo trabalhista, fazer a demonstração que você teve lá um valor que você recebeu de indenização, ou seja lá o que for, que sobre esse valor teve lá uma parte que era para a Previdência e que essa parte não integralizou o seu cálculo. Entendi. E aí, na hora de fazer o cálculo final para a sua renda de aposentadoria, para o valor da sua aposentadoria, não compôs o cálculo. Então, você foi aposentada, vamos supor, com 5 mil reais de aposentadoria. Era para ser com 6, se tivesse integralizado esse valor. Entendi. Se tiver dentro dos 10 anos que eu falei, é possível fazer uma revisão. Como que funciona a revisão? Primeiro a gente vai ao INSS e fala assim, seu INSS, você calculou errado a minha aposentadoria. Você não computou o meu período de periculosidade. Você não computou essa reclamação trabalhista.
Você não viu um vínculo que eu tinha, que eu comprovo aqui com a minha carteira de trabalho, e você não computou isso. São mais de 22 possibilidades. Se eu falar todas elas aqui, a gente vai ficar aqui até de tarde, não vai dar tempo. Mas existem muitas formas de rever, e eu posso afirmar, eu posso garantir para você, muito dificilmente a gente pega um caso onde não há erro. Nossa, incrível, eu ia perguntar para isso. você quais são as taxas de ganho de causa. Olha, eu não tenho como te precisar, mas eu vou te dizer assim, sem medo de errar, de cada 10 casos que a gente pega para olhar, para ver se tem algum erro, 7 tem erro. Nossa, é muito alto. É muito Você alto. entendeu? Uhum. Então, se tem erro, é um direito do trabalhador, porque ele pagou. A aposentadoria não é um favor. Exato, é um direito. Não é um privilégio. A aposentadoria é algo que você paga para você ter. Você concorda comigo? Você está pagando. Eu pago, ele paga, você paga. Todos nós pagamos para um dia não precisar trabalhar mais e viver com o mínimo de dignidade. É isso. Essa é a ideia da Previdência, do sistema de seguridade. Esse é o espírito da coisa. Eu pago por aquilo. Então, se eu pago, eu preciso ter de volta conforme foi combinado lá atrás. É um contrato. É um contrato de segurança social. Isso. Ok? E se uma parte não cumprir... Se eu deixar de pagar, por exemplo, eu não vou receber, correto? Mas se eu pagar e o INSS não cumprir a parte dele, também precisa ser corrigido. Exato. Isso é muito importante. E aí a gente sabe da morosidade do Poder Judiciário. Quanto tempo, mais ou menos, leva para uma causa dessa tramitar? Vou dar uma boa notícia agora. Vou dar uma boa notícia. Precisamos. Especialmente depois da pandemia, a Justiça Federal, que é a justiça que cuida, é uma justiça especializada que cuida dessa parte da Previdência Social no Brasil, eu estou falando de pessoas que trabalham na iniciativa privada. Empregado público é outra coisa, servidor público é outra conversa. A gente pode marcar um outro papo para outra hora para falar só desse pessoal, porque tem bastante assunto também. Tem bastante coisa legal. Tem bastante coisa legal. Mas assim, para o pessoal da iniciativa privada, eles vão acionar a Justiça Federal, como eu estava falando. Especialmente depois da pandemia, com a automação dos processos. Os processos hoje são todos eletrônicos. Olha, a vida melhorou muito. Um processo, quando eu comecei, há 30 anos atrás, um processo de aposentadoria demorava em média 10, 12, 15 anos. Nossa. Essa era a média. Hoje, em torno de 6 meses a 1 ano e meio. Olha. Os processos mais delicados, assim, esticou toda a corda que podia esticar, 2 anos. Mais delicado possível. Essa é a média. Mas poxa, o André falou lá que um processo dura 1 ano. Eu estou com um processo que tem 4 anos lá. Peraí, me conta como é que é o seu processo. Pode ver que tem alguma coisa específica no caso daquela pessoa, que tem um detalhe diferente, que está demorando mais. Mas a média é de 1 ano o processo hoje de aposentadoria. Nossa, okay? Então melhorou bastante. Muito. Bom saber, porque muitas vezes as pessoas até falecem e não têm nem acesso a esse direito. Vou falar uma coisa para você. Os processos judiciais de aposentadoria, quando o INSS não concede ou nega a aposentadoria por algum motivo, que a pessoa precisa ir para a justiça, são mais rápidos que os processos dentro do próprio INSS. Nossa! Olha que legal. E você falou aqui que os servidores públicos têm muitas especificidades, né? Pode resumir algumas, porque a gente tem bastante engenheiro aqui. Pronto, posso falar sim, porque, na verdade, é o seguinte, a principal diferença, Camila, é que o regime previdenciário é diferente. O regime de previdência, para quem é da iniciativa privada, é o que a gente chama de regime geral de previdência. Então, é INSS. Para o servidor público, tá? Empregado público é outra conversa. Empregado público ainda é INSS, tá? Mas o servidor público, aquela pessoa que fez concurso, está concursado, é engenheiro, está concursado, o regime é o que a gente chama de regime próprio. Então, ele pode ser regime próprio federal, estadual ou municipal. E aí vai depender muito da lei que rege do órgão que ele faz parte. Eu vou te dizer uma coisa, com toda sinceridade. Se eu pudesse, eu trabalharia somente para o pessoal do INSS.
porque é muito mais simples. Infelizmente, os regimes próprios, seja ele federal, estadual ou municipal, eles são muito complexos e atrapalham muito a vida do servidor. Se aqui no INSS é complexo para o empregado entender, aqui é 100 vezes mais complexo. Entendi. Então são muitas especificidades a depender do regime próprio, das regras próprias. Exatamente. Né? Por exemplo, vamos dar um exemplo bem claro. Um engenheiro que é servidor do município do Rio de Janeiro, ele tem regras próprias. Sim. Um engenheiro que é servidor do estado do Rio de Janeiro é outra regra. Exatamente. Está entendendo? Um engenheiro que é servidor da União, de algum órgão da União, é outra regra. Então a gente tem que entender de todas essas regrinhas para poder dar a orientação correta para essa pessoa. Tá ótimo. E aí eu queria te fazer uma pergunta específica sobre as mulheres. Vamos embora. A aposentadoria das mulheres, assim, tem especificidades também? Como que elas podem acessar esse direito? Ainda tem. Ainda as aposentadorias para as mulheres têm um benefício de menos tempo de contribuição. A tendência é que isso vá se equivalendo com o tempo dos homens, mas ainda a regra é para a aposentadoria das mulheres com menos tempo de contribuição do que para a aposentadoria dos homens. Porque essa foi uma conquista histórica, considerando o trabalho doméstico, não remunerado. E aí, doutor André, você falou de algo que foi muito interessante, que é o planejamento previdenciário. O que é? Como fazer? Como se preparar para esse momento? Olha, isso é uma luta que eu tenho tentado travar em todos os lugares que eu vou, eu tento falar sobre isso, da importância disso, inclusive importância pedagógica, porque, veja, nós somos de uma geração, Camila, que nós não ouvimos falar sobre isso. Exatamente. Nós não fomos educados para isso, os nossos pais não falavam sobre isso conosco, as escolas não falavam isso conosco, e a gente não se preparou, a gente achava que a gente não ia envelhecer, ninguém acha que vai envelhecer. Mas assim, eu quero avisar para você que você vai ficar velho e que você vai precisar aposentar. Então, o planejamento previdenciário nada mais é que um plano de vida para a idade melhor ou para a velhice, do jeito que você quiser chamar aí, na hora que eu vou precisar parar de trabalhar. Uma hora eu vou precisar parar de trabalhar. Ou não, mas eu não quero parar de trabalhar. Ótimo, mas a sua capacidade, as suas limitações, os seus impedimentos vão aparecer. Com a idade é natural que isso aconteça e é bom que aconteça. Ficar velho é uma coisa boa, não é uma coisa ruim, né? Mas você vai ter menos energia. E se você se prepara para esse tempo com antecedência, é muito melhor. As regras da Previdência hoje, Camila, como eu disse, a gente falou em algum momento da nossa conversa, elas são muito específicas, seja para a Previdência, para quem trabalha na iniciativa privada, seja para quem é empregado ou servidor público. Se essa pessoa deixar para o final da jornada de trabalho dele, o final do histórico de trabalho dele, tentar resolver a questão da aposentadoria, ele pode ser surpreendido com valores muito pequenos de aposentadoria. Eu vou te dar um exemplo que você vai entender claramente isso. Há 3 reformas da Previdência atrás, funcionava da seguinte maneira. Como é que era o cálculo da aposentadoria? Pegava-se os 3 últimos anos de contribuição, fazia a média e ali estava o seu valor da sua aposentadoria. Nossa. Era joia, porque eu poderia passar uma vida inteira ganhando um salário mínimo. Quando chegasse aqui, eu pensava assim, bom, eu quero me aposentar daqui a 3 anos. O que eu fazia? Eu subia a minha contribuição para o teto, que hoje, o teto do INSS, hoje é bom dar essa informação, porque tem muita gente que não sabe. O teto é R$8 mil. E os engenheiros têm um salário mínimo de 8,5 salários mínimos. E aí, como é que faz? Então, veja bem, computava-se os 3 últimos anos. Houve uma reforma, antes dessa de 2019, que mudou e falou o seguinte, não, agora pega-se todo o período trabalhado, descarta-se 20% das menores, fica com 80% das maiores.
piorou em relação ao que era aquela dos 3 anos, mas ainda assim era um cálculo legal. Agora, sabe como é que é feito o cálculo? Pega todo o período trabalhado, média aritmética global 100% simples. Ou seja, se no início da sua carreira, o que é normal, você ganhava menos, seu salário era menor, e você foi fazendo uma curva ascendente, sabe o que vai acontecer? Você nunca vai receber o teto. Nossa! E se você não faz um planejamento com antecedência, sabe o que vai acontecer? Você vai tomar um susto lá na frente. E como que a gente chega no teto, então, nesse planejamento? Hoje em dia é quase impossível chegar no teto. Para uma pessoa para poder ganhar o teto do INSS hoje, ela tem que ter um tempo de contribuição com valores altos muito grande. Por quanto tempo, mais ou menos? Por mais de 20 anos. Nossa. Por mais de 20 anos. Tem como fazer complementações, é possível fazer complementações, mas com antecedência. Não adianta, eu vou aposentar daqui a 2 anos, eu vou aumentar o valor, vou fazer a complementação agora, não dá mais tempo. Aí essa complementação para o INSS faz? Para o INSS. É possível pensar em outros tipos de previdência privada, fundo de previdência, enfim, existem várias, previdência complementar. Isso também é possível, mas com 1 ano, 2 anos, 3 anos, você não vai conseguir manter o padrão que você tinha com o salário que você ganhava antes. Então, você deu uma informação importante. O piso dos engenheiros são 8,5 salários mínimos. Isso. O teto do INSS é R$8.000, que vai dar aí menos de 5 salários mínimos. Nossa, e aí o engenheiro sai prejudicado, que contribuiu, mas aí ele tem como revisar e aumentar esse teto? Fazendo um planejamento previdenciário com antecedência, é possível chegar numa aposentadoria satisfatória. É possível. Mas o que eu estou chamando aqui com antecedência? Pensar hoje numa aposentadoria satisfatória que você programe com menos de 10, 15 anos é impossível. Então, alerta para quem está ouvindo a gente. Já passou da hora de você fazer seu planejamento. Excelente, então. Então, o engenheiro que quiser, ou a engenheira que quiser, já começa a fazer o seu planejamento, procura um advogado, um profissional, que pode ser aqui no Sindicato dos Engenheiros, claro, para a gente conseguir fazer esse planejamento coletivamente. Até deixar uma informação importante, Camila, a gente está, como eu disse agora há pouco, a gente está costurando os últimos pontos para essa minha chegada aqui no sindicato. A gente vai organizar uma forma acessível para todo mundo poder ser atendido. Aqueles que não puderem vir até aqui a sede do sindicato na Avenida Rio Branco, a gente vai fazer atendimento online também para as pessoas de todo o estado, para que eles possam ter acesso a esse tipo de serviço, para que possam se planejar com antecedência e não ter um susto, e esse susto é irreparável. Você conseguiu entender isso? Você não, dependendo do momento que a pessoa vai tentar ver como vai ser a aposentadoria dele, já não tem mais o que fazer. E aí como é que ele vai sair de um piso de 8 salários mínimos para 5 salários mínimos? E a idade, plano de saúde, medicação, alimentação, não dá. Então é irreparável, não tem mais como voltar atrás. Excelente. E como o doutor André aqui nos explicou, essa não é uma discussão apenas para as pessoas que estão em vias de aposentadoria, mas principalmente para as pessoas recém-formadas, que estão no mercado de trabalho. Então é fundamental esse planejamento prévio previdenciário. E aí o Sindicato dos Engenheiros no estado do Rio de Janeiro, Senge-Rio, vai organizar uma reunião presencial aqui no auditório com a presença do doutor André para organizar a documentação e pensar possíveis ações de revisão previdenciária e também de planejamento previdenciário. E aí eu vou deixar para você, profissional da engenharia, uma dica. Acesse as nossas redes sociais senge.rj ou no site www.sengerj.org.br e lá vai ter um formulário para você preencher os seus dados com nome, telefone, e-mail para você receber as informações sobre essa reunião presencial aqui e você ter acesso a esse direito. Doutor André, excelente conversa, aprendemos muito aqui.
Queria saber se você quer falar alguma coisa que eu não te perguntei, trazer mais informações e fazer suas considerações finais. Quero só acrescentar que foi um prazer estar aqui com vocês são muito simpáticos. Dizer que esse encontro que a Camila está dizendo aqui para nós agora, ele vai acontecer já agora. A gente já está saindo daqui da gravação, a gente já vai ali com a diretoria para poder já acertar a data, mas vai aqui no auditório, que é um auditório muito bacana, recém-reformado, aqui na sede do Sindicato dos Engenheiros, onde a gente vai fazer um encontro presencial, você é o nosso convidado, nossa convidada, para a gente bater um papo, trocar ideia, tirar dúvidas sobre aposentadoria, sobre revisão de aposentadoria, sobre planejamento previdenciário. Você que tem alguma deficiência, venha para poder a gente também esclarecer as suas dúvidas, fazer os encaminhamentos necessários para que você tenha uma aposentadoria com dignidade. Esse é o propósito desse projeto que a gente está iniciando, é levar para os associados e para aqueles que ainda não são associados, também que queiram desfrutar desse serviço do sindicato, uma dignidade, uma possibilidade de mais dignidade no seu momento de aposentadoria. Muito obrigada pela sua participação, foi excelente e aprendi muito aqui. Que bom, eu que agradeço. Estamos chegando ao final do nosso programa e eu quero aqui reforçar para os profissionais de engenharia que acessem as redes sociais e o site do Sindicato dos Engenheiros. Venham até aqui, a nossa sede fica na Avenida Rio Branco, 277, 17º andar. Vamos fazer um planejamento previdenciário, tanto para as pessoas recém-formadas, mais jovens, quanto para as pessoas que estão prestes a se aposentar. Então você também pode mandar as suas dúvidas para o e-mail jurídico@sengrj.org.br. Vai estar aqui escrito também na descrição do nosso episódio. Muito obrigada pela audiência e até a próxima.